A Lei Maria da Penha completa 16 anos e, apesar de ser uma das mais avançadas do mundo, ainda exige esforços para ser totalmente eficaz. Começou com uma palavra mais áspera, depois vieram socos e chutes. Não demorou muito para a tentativa de feminicídio. Durante 10 anos, esta mulher que prefere não mostrar o rosto viveu tudo isso. O agressor chegou a ser preso e usou tornozeleira eletrônica, mas não cumpria as medidas protetivas e ia atrás da ex-mulher. Tenho medo de se cumprir as ameaças. Ameaça de me matar, de matar filho meu, de pegar algum parente meu. Não posso me aparecer, não posso sair, não posso levar meus meninos para divertir no parque, em algum lugar. Para combater esse tipo de crime, no dia 7 de agosto de 2006, foi criada a Lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, com o objetivo de estabelecer mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, assim como tentar erradicar a violência contra a mulher. O nome da lei homenageia Maria da Penha, que sofreu tentativa de feminicídio em 1983 e ficou paraplégica. Até 1998, o agressor de Maria da Penha continuava em liberdade. O caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado à Organização dos Estados Americanos. A OEA responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres e recomendou que o Brasil desse seguimento à devida punição do agressor de Maria da Penha. O agressor só foi preso 19 anos depois do crime. A lei se mostrou muito efetiva no combate à violência contra a mulher. Existe um estudo do IPEA de 2015 que mostrou que, de fato, a Lei Maria da Penha teve um efeito de diminuição na violência letal contra as mulheres, que é o tipo mais grave de violência, que normalmente é o resultado de outros tipos de violência ao longo da vida. Com o passar dos anos, a legislação ampliou o entendimento do que seria a violência contra a mulher. Além da agressão física, a sexual, moral, patrimonial e psicológica entram nesse rol. Também foram criadas campanhas como o Agosto Lilás, como forma de divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.319 feminicídios no país em 2021, uma queda de 2,4% em comparação com o ano anterior, quando foram 1.351 casos. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Denunciar, ir preso, ir ter protetivo e depois voltar de novo não é a solução. Queria mandar um recado para as autoridades para tomar uma providência maior sobre isso, porque tem muita mulher morrendo, de graça. Os gargalos são muitos. Esta mulher coordena um projeto que ajuda vítimas de violência doméstica. Diz que nem sempre as autoridades estão preparadas para lidar com o problema. Quando a gente chega na delegacia, a gente é muitas vezes, quase sempre, encorajadas a não registrar o boletim de ocorrência. Quando a gente chega no hospital com uma mulher que acabou de ser agredida, que ela conseguiu fugir para salvar a sua vida, a gente não consegue esse atendimento porque ela não está com risco de morte, segundo a leitura do hospital, né? Então a gente volta para casa com essa mulher destruída psicologicamente, fisicamente. Bom, e agora a gente vai repercutir esse assunto ao vivo aqui no estúdio. Hoje eu recebo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, a juíza substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutora Lorena Ocampos, que já atuou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJDFT. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu, na verdade, estar aqui podendo falar de um assunto tão importante, principalmente aqui na TV Justiça. Doutora, a Lei Maria da Penha completou neste domingo 16 anos. Tivemos vários ajustes ao longo dos anos, avanços e gargalos. Vamos começar falando dos avanços, né? Quais são os principais destaques? Rafaela, a Lei Maria da Penha sofreu muitas alterações legislativas nesses 16 anos, exatamente buscando o aprimoramento da lei. O principal avanço com a Lei Maria da Penha foi realmente reconhecer como direitos humanos das mulheres. Então, a gente sai de uma perspectiva anterior de não dar atenção a essa violência
e com isso a gente consegue perceber, consegue inserir na lei que a violência contra a mulher merece uma atenção maior, merece um procedimento específico, um tratamento próprio, e por isso vem a Lei Maria da Penha. Nós temos uma mudança, então, do regramento muito importante, porque até antes da Lei Maria da Penha, a gente tratava os crimes contra as mulheres como no Juizado Especial Criminal. Ou seja, era tratado como uma infração de menor potencial ofensivo. Imagina, a gente falar de uma lesão corporal contra uma mulher como um crime ali de menor potencial que poderia gerar um arquivamento, poderia gerar um benefício para o agressor. Então, muitas vezes era muito comum ele pagar ali cesta básica, ele pagar a multa e não trazia uma resposta para a mulher e muito menos para a sociedade. Porque ao criar a Lei Maria da Penha, a gente reconhece o problema da violência doméstica contra a mulher como um problema público, um problema da sociedade. E não um problema da mulher, um problema apenas do casal. Então, a gente leva para a sociedade uma preocupação em garantir uma proteção maior àquela mulher. Então, a lei traz diversos âmbitos de proteção, tanto no âmbito da prevenção da violência contra ela, quanto lá na frente, se for preciso, uma repressão e uma punição daquele agressor. E uma das principais alterações é a medida protetiva de urgência, como até passou na reportagem. Pois é, pegando esse gancho, as vítimas muitas vezes se queixam, a gente acompanhou na reportagem, poxa, mas o meu ex-companheiro estava lá com a tornozeleira eletrônica, eu tinha uma medida protetiva e mesmo assim eles não respeitam, né? Esse é um gargalo, assim, de dar efetividade à norma. E por que isso ainda acontece, doutora? Já foi um gargalo, vamos dizer assim, muito pior. Na verdade, uma das principais contribuições, como eu falei, foi a vinda do rol de medidas de proteção a essa mulher. Então, se a gente abrir a Lei Maria da Penha no artigo 22, tem aquelas mais comuns, como mostrou na reportagem, o afastamento do lar, a proibição de aproximação e contato, mas nós temos outras medidas também que se mostram muito comuns na prática, como a suspensão de um porte de arma, se aquele agressor tem acesso à arma, a restrição a visitas aos dependentes, vamos supor que os filhos estavam envolvidos na situação da violência doméstica e familiar. Temos também o próprio encaminhamento desse agressor para acompanhamento psicológico, tratamento psicológico, para tentar gerar uma reflexão a ele. Então, nós temos todo um rol. Só que qual era o problema que nós tínhamos antes? Exatamente a inefetividade, a ineficácia dessas medidas. Então, como que a gente sugeriu para combater essa ineficácia? Porque muitas vezes eram fixadas as medidas, a proibição de aproximação, contato, afastamento do lar, mas não se conseguia fiscalizar, porque a gente precisa de um aparato estatal muito grande. Imagina, a polícia passando no domicílio da vítima, a polícia conferindo os locais que ela frequenta, o Poder Judiciário fiscalizando, e muitas vezes a gente não tem políticas públicas que dão ali uma atenção maior a isso. Então, a gente veio com a tornozeleira eletrônica. Então, o que se faz? Fixa as medidas de proteção e coloca no agressor a tornozeleira eletrônica. Com isso, a gente consegue garantir se ele efetivamente está cumprindo aquela determinação. Exemplo, uma proibição de se aproximar. A gente geralmente fixa uma metragem. Por 300 metros tem ali um raio, 500 metros tem um raio que ele não pode se aproximar do domicílio da vítima, do local que ela trabalha, do local que ela frequenta. A gente pode fixar vários endereços. E diante do descumprimento, a polícia já é acionada. Então, aqui no Distrito Federal, que é a realidade que eu posso citar, nós temos a Central Integrada da Monitoração Eletrônica, que nós chamamos de CIMI. Então, os agentes públicos estão conferindo 24 horas aquela tornozeleira eletrônica. Aquele sistema, quando verifica que ele entrou na área, naquele raio que ele não poderia estar, já aciona a polícia. Então, a tornozeleira, ela tentou trazer essa efetividade. Nós continuaremos tendo casos de descumprimento? Infelizmente, nós teremos. Mas a gente tenta aumentar esse aparato, aumentar essa fiscalização para tentar impedir esses casos. Por isso que muitas vezes se diminui o índice de feminicídio também, como foi mostrado na reportagem. Rapidinho, que o nosso tempo aqui já até terminou, mas para a gente finalizar, uma questão cultural também, né? Que como a Constituição fala, precisa do apoio também de todos os atores envolvidos, inclusive da sociedade, para a gente conter isso. Exato. Então, quando a gente fala dos desafios da Lei Maria da Penha, é exatamente nesse ponto. Para você ver, nós temos uma lei que é a terceira mais avançada do mundo, ao lado da Espanha e do Chile. Mas uma lei, a letra fria da lei, um papel, não serve para nada. Por isso que muitas vezes a gente compara, a gente ainda é o 5º país com mais feminicídio quando comparado com outros
quando comparados 84 países. Então, quinto país, então isso é contraditório. Então, o que a gente pode pensar? É na mentalidade, é a forma de pensar, é a conscientizar a população, educar a população, tentar buscar mesmo uma mudança cultural, que ainda temos, infelizmente, o machismo, ainda temos ali a violência de gênero íncita na sociedade, e é isso que muitas vezes é um empecilho para a aplicação da Lei Maria da Penha. Ok, Lorena, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito Boa obrigada. tarde, viu? Obrigada. Até a próxima.